para complementar a conversa um pouco da Marina, e a gente vê como o setor financeiro está trabalhando nessa questão. Bom dia, obrigada pelo convite. Acho que o primeiro desafio de falar um pouco do setor financeiro, eu cheguei na área no banco há uns 3 ou 4 anos atrás. A minha experiência anterior é todo do setor financeiro, mas o que eu chamo de hardcore setor financeiro. Então, se os contadores têm ainda alguma dúvida de que dá para entender, anime-se, dá para entender sim. Dá um trabalho louco, mas dá para entender como é que a gente calcula e mensura o impacto disso. O setor financeiro é conhecido principalmente por ter que avaliar não o impacto direto, né? Se eu calcular aqui as minhas emissões, ou os meus principais impactos diretos pela existência do banco, vocês vão ver que em relação à maioria das indústrias, ou à maioria do setor econômico, ele é irrisório. Mas, por outro lado, como o setor financeiro é o orientador do fluxo financeiro na economia, dependendo de como eu considero essas questões na concessão de crédito, no investimento, na escolha, inclusive de fornecedores, o que é um ponto em comum com a indústria e com a economia de um modo geral, mas também na área de seguros, que é um outro exemplo, eu definitivamente contribuo ou não para a inclusão desses fatores na métrica do que é sucesso ou não, do que é risco ou não, do que é oportunidade neste novo contexto, que é completamente diferente de usar todos os capitais e as tecnologias que eu aprendi na minha faculdade de administração e economia para tomar decisão nos últimos anos. O que a gente tem feito lá no banco, e acho que é um dos principais papéis do setor financeiro, cada vez mais essa questão de externalidades, né, elas têm que ser internalizadas e calculadas. Vou dar alguns exemplos. Como é que a gente pode considerar precificar seguros no Brasil, ou em qualquer lugar do mundo, desconsiderando mudanças e impactos das questões de clima que já afetam algumas cidades, algumas regiões do Brasil, as questões, por exemplo, de agricultura. O banco não tem uma participação ambiental muito grande no setor agrícola, é um banco essencialmente urbano, mas mesmo assim, como é que a gente pode desconsiderar essas questões ao precificar ou tentar entender o impacto de questões climáticas nas questões de seguro? Isso é um exemplo muito simples. Por quê? Porque afeta totalmente a dinâmica de preços. Por outro lado, você tem baixíssimo desenvolvimento de tecnologia para metrificar estes impactos na precificação. Então, o que se investe muito hoje? Em pesquisa aplicada, em conhecimento aplicado, para tentar identificar quais são os impactos diretos que podem ser atribuídos aos preços ou às influências. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, do que acontece no México e que aconteceu aqui, por exemplo, em Santa Catarina, que é normal no setor de seguros. Quando você tem um evento anômalo, que a gente fala, diferente, como um furacão que nunca aconteceu, etc., que a tendência no primeiro ano, nunca vai acontecer de novo, né? Não foi exceção, regra, certo? Então, no primeiro ano você continua fazendo seguro.